Caminhar pela criação com os sentidos despertos é uma forma de procurar o silêncio em meio à natureza. Há, porém, outras maneiras de vivenciar o silêncio em ambientes naturais. Muitas pessoas encontram um lugar favorito na natureza. Sentam-se num determinado banco sob uma árvore e dali observam a paisagem. Há muitos lugares que são cheios de uma profunda paz peculiar. Quando vou ao meu lugar e lá me sento e olho a paisagem, sou preenchido por essa profunda paz característica. Vem-me a impressão de que a própria paisagem é toda feita de ternura e paz. Observo os campos, os povoados e torres de igrejas, e brota um sentimento de segurança e lar, de elevação, suporte e base. Isso me conduz ao silêncio. Muitos são os lugares de poder que fazem bem a determinadas pessoas. Esses lugares possuem uma emanação toda própria. Por que assim? Não sabemos. Mas os lugares que nos agradam de imediato, que nos dão a sensação de estarmos envolvidos por algo maior. A respeito desses lugares de poder, escreveu Mark de Smet: quando viajamos, quando passeamos, sempre deparamos em nosso caminho com lugares que trazem à tona um imenso sentimento, que geralmente não se pode definir de modo algum. Pertence ao domínio do inexprimível, do incomunicável. É algo que absorve todo o ser e deixa uma impressão sutil, misteriosa. O que é isto? É o poder avassalador da beleza? A alma da natureza que se faz una conosco? A evolução dos tempos? O espírito dos lugares especiais? Todas essas coisas ao mesmo tempo? De qualquer modo, esses momentos ficam impressos na memória, como estados excepcionais, estados de percepção, não de uma outra realidade, mas da misteriosa face oculta da realidade. São momentos de intensa plenitude. Pessoas com quem tenho convivido sempre me falaram a respeito de seus lugares prediletos. Para uma delas, é uma montanha da qual pode contemplar uma vista maravilhosa. Para outra, uma região de caça na floresta, na qual ele simplesmente escuta os murmúrios do bosque. Há outro que ama as clareiras das florestas. Na região de Spessart, tive uma experiência numa clareira, na qual em tempos remotos havia uma propriedade rural. Eu não conseguia parar de olhar para aquele panorama com sua atmosfera toda especial. Estive também num lugar de poder, em Grossen-Wassertal, ao caminhar para uma pousada, através de um estreito vale, numa clareira cercada de rochas íngremes e densas matas. É um lugar místico, com uma misteriosa fonte e uma atmosfera peculiar. As florestas sempre tiveram um efeito especial nos homens. A floresta inspira segurança. Em sonhos, elas representam o inconsciente. Na floresta, entramos em contato com áreas do nosso inconsciente que antes não havíamos notado. As características de cada tipo de floresta nunca deixam de influenciar nossos sentidos. Florestas de faias me dão uma certa impressão de estar numa catedral gótica. Em florestas de carvalhos, sinto que partilho da força das árvores. Florestas de abetos me fascinam com seu perfume peculiar, mas de qualquer modo, qualquer floresta me inspira segurança. Sempre me faz partilhar de seu mistério, de seu silêncio, inclusive em suas mais remotas profundidades. Tudo que o homem vivencia em seu lugar do silêncio tem ligação com as recordações de sua infância, onde ele tenha, em criança, experimentado um silêncio intenso. Lá ele o sentirá também já adulto. Friso Melzer relatou sobre as experiências
que ele e sua mãe tiveram na floresta da Silésia, quando fizeram uma pausa num aglomerado de árvores frutíferas. Foram tomados de uma sensação de abrigo, e desde então, o ato de permanecer em meio à mata é para ele uma excelente forma de buscar o silêncio. A recordação daquele contato com o silêncio na floresta o ajuda, mesmo já adulto, a captar o silêncio em meio à turbulência de sua vida diária. Assim escreveu ele: estar embrenhado numa floresta é para um menino, a bem dizer, um primeiro toque do silêncio, e certamente o silêncio da natureza o absorve e lhe penetra o ser. Depois disso, no decorrer da infância, longe da floresta, sempre que ele desejar sentir o silêncio, nenhum ruído o atrapalhará, pois nenhum fator externo lhe desviará a atenção no momento em que ele, onde quer que esteja, fizer uma profunda introspecção e, de olhos fechados, penetrar mentalmente no espírito de algum bosque. Nesse estado, ele esquece o mundo à sua volta, e um silêncio radioso o envolve com um eflúgio que vem de longe. Para outras pessoas, ficar sentado à margem de um lago ou rio produz um efeito de calma. Muitas pessoas me disseram que tinham dificuldade na prática da meditação. Quando eu lhes perguntava onde se sentiam tranquilas quando crianças, frequentemente me respondiam que era quando podiam ficar sentadas por longo tempo à margem do Reno, do Meno ou de algum outro rio, e lá ficavam só olhando para a água. Aqui e acolá, passando uma embarcação, mas fora isso só havia água seguindo calmamente seu curso. O que vem a ser a calma junto à água. A calma é subitamente inspirada pelo fluxo regular de um rio ou pelo marulhar de um riacho, mas a água manifesta nitidamente profundos níveis de nossa alma. Não é à toa que a palavra alemã ciel, alma, deriva de si, mar. Quando me sento diante do mar e fico a observá-lo, alcanço a paz em minha alma. Nos sonhos, a água costuma representar o inconsciente. Na contemplação da água, também atinjo o fundo de meu próprio ser, o fundo de meu inconsciente, e nisso a água simboliza o fato de que a minha vida não é seca. Também fico fascinado quando numa caminhada chego à margem de uma lagoa ou lago. Com prazer, sento-me ali e simplesmente olho o movimento da água. É difícil para mim descrever devidamente a fascinação que me toma ao atingir tal estado de serenidade. Tentando uma comparação, posso dizer que um lago em meio ao campo é uma confirmação de que minha vida tem sentido. A tensão se alivia, a rigidez suaviza, e a água que ondeia aqui e ali inspira recolhimento. Traz-me a recordação de estar imerso e embalado na água. Talvez seja uma lembrança do período passado no útero materno, quando de forma análoga estive recolhido na água. Hilde Schultz observou como as pessoas olham para um lago. Elas ficam nitidamente fascinadas com aquelas águas serenas, maleáveis, tolerantes, sem pontas ou arestas, isentas de dúvidas. Quando as pessoas se sentam à beira de um lago, sentam-se diante do elemento da remissão, mais ou menos como em sonho. Ali se torna literalmente tangível o intenso desejo de remover as barreiras que nos confinam. Um olhar para o lago é um olhar para o longínquo horizonte da fraternidade incondicional. Assim escreveu Adalbert Stiffer a respeito de uma sensação de ermo que lhe ocorreu numa escalada a um remoto lago na montanha. Repetia-se continuamente em mim a ideia de estar vendo como que um misterioso olho da natureza
a observar-me, densamente escuro, distinguindo-se da testa e sobrancelhas da rocha, e emergindo de entre os cílios dos pinheiros. Ao pé de um lago, cada pessoa tem sua experiência própria. É certamente individual o efeito da visão. É o caminhar em contato com a própria alma. O lago olha para mim e me abre os olhos, ao passo que eu olho a fundo para dentro de mim mesmo, e lá tomo conhecimento da essência da minha alma. Tal como o idílio de um lago na montanha, também o mar produz nos homens uma fascinação toda especial. Enquanto estamos sentados numa praia, não cessamos de admirar a imensidão e o poder do mar. É uma visão sublime, quando as ondas tempestuosas se erguem e em seguida quebram de volta. É o mar atiçado, partilhando com o observador algo de seu poder gigantesco e avassalador. Há outras pessoas que amam caminhar ao longo de uma praia, parando por instantes, para ouvir o rugido do mar. Para essas pessoas, isto é sossego e terapia. No famoso quadro O Monge à Beira-Mar, de Gaspar David Friedrich, o infinito horizonte do mar se torna visível. O monge da pintura participa dessa eternidade. Não só o lago e o mar, mas também o rio têm sua fascinação característica. Quando olho para o fluxo de um rio, ocorrem-me diversos pensamentos. Tudo fica absorvido. Tudo está no rio. Nada posso deter. Mas os problemas também são absorvidos, escoam para longe e evaporam. E me dou conta de que o rio que observo já corre ali há milênios. Ele viu e viveu a história. Flui continuamente e, no entanto, é sempre o mesmo. Assim o rio me mostra o mistério da minha vida, minha própria história. E o rio continuará quando eu não mais estiver vivo. Mas ele é também a promessa do encontro com Deus, a que se destina o meu caminho. O fluxo do rio traz consigo uma aura de serenidade, uma paz que emana da vibração agitada. Assim, chego ao silêncio. Na Bíblia, o Rio Jordão em particular possui um profundo significado. João Batista batizou no Jordão. Inúmeros homens carregados de culpa, oprimidos pela vida, vieram a João para serem batizados. Mergulharam no rio, deixando-se lavar e purificar em seu fluxo, e emergiram do Jordão como renascidos, deixando o peso de suas vidas ser levado na corrente. Quando Jesus mergulhou no Jordão para ser batizado por João Batista, o céu se abriu sobre ele, e uma voz exclamou: Tu és o meu filho amado, de ti eu me agrado. Muitas pessoas que costumam sentar-se ante a correnteza de um rio desejam profundamente, também para si, o que ocorreu no batismo de Jesus. Enfim, elas querem que a correnteza absorva tudo, que as carregue consigo, querem ser purificadas na água, querem voltar àquela paz que Deus criou para elas. Anseiam que também sobre elas o céu se abra. Anseiam ser amadas incondicionalmente. E querem ir para casa como novas pessoas, revigoradas, purificadas, renovadas pelo Espírito Santo, que, como a água, está sempre fluindo. Para mim, a subida à montanha é um bom caminho para o silêncio. Enquanto subo, não posso falar. Fico tão preocupado com a minha respiração e transpiração que tenho que ficar calado. O caminhar calado me proporciona quietude interior. Quando chego à parte mais dura da caminhada, próximo ao pico, sempre tenho uma sensação de liberdade e amplidão. Fico só olhando para a distância. É algo mais que a satisfação de ter realizado um grande esforço. Eu absorvo
plenamente a grandiosidade da montanha. Cada montanha tem sua fascinação característica. De cada montanha eu vejo uma paisagem diferente, e cada montanha tem também uma energia toda particular. Não é sem motivo que a tradição considera sagradas algumas montanhas. Jesus subiu a uma montanha com seus 3 principais discípulos e lá se revelou diante deles. Na montanha, o mistério de Jesus se tornou claro para eles, e lá a glória de Deus brilhou subitamente sobre eles. No vale, eles viam aquela luz ao alto. Depois, na montanha, a luz brilhava à sua frente. Não podiam mais negar. A montanha é, portanto, uma promessa que nossa vida alcançará a clareza, de que algo se revelará, que teremos clareza e nos aproximaremos de Deus. Foi numa montanha que Jesus proferiu seu grande sermão, o Sermão da Montanha. Muito acima do vale, parando a rotina do dia, Jesus ensinou aos homens um caminho para triunfar na vida. Mateus comparou o sermão à experiência de Moisés no Monte Sinai. No Sinai, Moisés recebeu os 10 mandamentos como instrução de como obter a liberdade de Deus. No Sermão da Montanha, Jesus mostrou como podemos alcançar a verdadeira liberdade, a liberdade em nós mesmos. A montanha da qual contemplamos uma extensa paisagem evoca-nos algo dessa liberdade e nos faz perceber intensamente a proximidade de Deus. Na montanha, os homens se sentem perto de Deus. Lá são tocados por um silêncio que eles próprios não podem produzir. Vem de fora a seu encontro. Devem apenas manter silêncio para experimentar o silêncio da montanha. Nas primeiras férias que passei em Großen-Wausertal, celebrei para uma quantidade aproximada de 700 pessoas uma missa campal numa das montanhas dos Alpes, de onde se descortinava uma vista maravilhosa de todo o vale e de muitos cumes. Era um ambiente original para celebrar a Eucaristia. As pessoas não se sentavam apenas em bancos, mas também na grama e em taludes. Fez-me lembrar o Sermão da Montanha, quando no encerramento todos cantamos Deus eterno, a vós louvor. Os olhos se enchiam de lágrimas. Todos sentiram a sublimidade do lugar. Missas campais na montanha sempre são apreciadas ao passo que as igrejas costumam ficar vazias. Muitas pessoas se põem a caminho de uma bela paisagem montanhosa para celebrar um serviço religioso em meio à natureza. Lá vivenciam a proximidade de Deus e um silêncio que as fascina. Muitos padres consideram isso um modismo, mas com certeza corresponde a um profundo anseio dos homens, e é bom quando o realizamos. A natureza, criada por Deus e vivificada pelo Espírito Santo, é um ambiente significativo para a experiência divina. Na Eucaristia, os dons da criação são elevados a Deus, para que seu Espírito os transforme no corpo e sangue de Jesus Cristo. Nessa transformação, fica evidente que toda a criação será saturada do Espírito Divino. A Eucaristia projeta uma nova luz sobre o mistério da criação. Ela é completamente permeada por Cristo. Numa missa campal na montanha, torna-se nítida esta união do Cristo com a criação. Quando nós encontramos com Cristo, nas formas de pão e vinho, durante a comunhão, percebemos que o Espírito de Deus está em tudo o que vemos na criação. Na natureza, o Espírito de Deus nos envolve e a natureza nos convida a nos entregarmos à guarda das boas mãos de Deus. Quando simplesmente nos sentamos num banco e olhamos para a beleza da montanha, sentimos-nos envolvidos pelo amor de Deus
e nosso coração se aquieta. Não devemos tentar produzir o silêncio. Ele nos envolve em meio à supremacia do mundo, nas alturas. Para muitas pessoas, este é o mais importante meio para alcançar o silêncio e anular a carga do dia a dia. João da Cruz, o grande místico espanhol, também falou de montanhas sagradas e falou de sua montanha favorita. Sua fascinação não ocorria apenas quando estava sobre ela, mas também quando a admirava de baixo. O olhar, voltado para as magníficas alturas, dirigia-lhe os sentidos para Deus. Na montanha, ele contemplava a plenitude de seu bem-amado Jesus Cristo, o fundamento de toda a criação. Todas as culturas têm suas montanhas sagradas. Os homens as procuram desde sempre, na busca por um intenso contato com Deus e pela experiência com uma forma especial de silêncio, pois as montanhas consagradas estão sempre envoltas no silêncio. Há ainda outros ambientes da natureza que proporcionam silêncio. O deserto, com sua imensidão e nudez intermináveis, é um dos domínios do silêncio. Mas não só do silêncio aprazível. Muitas vezes chega a ser bastante assustador. Quando nada nos distrai, voltamo-nos para nós mesmos e somos mais fortes. O silêncio do deserto exige que abandonemos nossos rumores internos, que paremos de nos ligar a palavras, músicas ou qualquer tipo de ruído. Só aquele que se dá ao silêncio consegue encarar o deserto. Depois disso, o deserto se torna uma bênção para ele. Os monges antigos já faziam incursões no deserto, um costume devido a diversas razões. Uma era o fato de que lá eles não eram perturbados, nem tinham sua atenção desviada pelas distrações da vida cotidiana. Atualmente, o deserto exerce nos homens um novo tipo de fascinação. Muitas empresas de turismo vêm se especializando em rotas no deserto. Na Bíblia, o deserto possui um significado peculiar. Atravessando o deserto, Israel chegou à Terra Prometida, a Terra da Liberdade. O deserto foi então para o povo o lugar de um contato especial com Deus. O profeta Oséias falou dos tempos no deserto, na época da primeira comunhão de Israel com seu Deus. Quando Israel era um menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Com vínculos humanos eu os atraía, com laços de amor. Eu era para eles como quem levanta uma criança a seu rosto, e me inclinava para ele e o alimentava. Mas o deserto é também o lugar da tentação, o lugar onde o povo murmurou contra Deus e reincidiu no desejo da luxúria egípcia. Também para Jesus, o deserto foi um lugar de tentação. No deserto, ele próprio experimentou a tentação inerente à humanidade e a superou. A experiência no deserto capacitou a falar de Deus com conhecimento e a dedicar-se à sua missão. Livrou-o da tentação, para ser útil a Deus e desempenhar-se bem em sua pregação aos homens. Por ter encontrado no deserto a sua própria verdade, Jesus pôde também falar do Deus verdadeiro, aquele Deus que nos conduz à verdade e nos liberta de todas as ilusões com que costumamos levar nossas vidas. Hoje a natureza se tornou para muitas pessoas um lugar de encontro com o silêncio, sobretudo em dois sentidos. Um é o fato de ser a natureza um elemento de que dispomos e que nos fascina. A natureza é silenciosa por condição, mesmo quando a cachoeira rumoreja alto. Costumamos nos entregar àquilo que nos circunda. Quando nos deixamos tocar pela beleza da criação, partilhamos de seu silêncio.
Há também outra motivação, pela qual as pessoas procuram o silêncio na natureza. A natureza é neutra. Na natureza eu posso ser como sou. Ali estou incluído. Ali faço parte. A vida que capto na natureza está em mim também. A causa de muitas pessoas não encontrarem a paz é sua censura interior. Onde quer que estejam, impõem a si mesmos essa censura interna como uma ordem. Avaliam e opinam sobre tudo o que pensam e fazem. A natureza não faz avaliações. Quando nos entregamos a ela, a nossa censura interior se desfaz e nos permitimos simplesmente ser. Isto nos torna livres e silenciosos.